Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, editado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 96, cujo título é Justamente por isso. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de João escrevendo sua primeira carta no capítulo 2, no versículo 21 de João. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Quer dizer, eu vos escrevi porque vós conheceis a verdade. Então, ele poderia talvez dizer mais e ser melhor entendido, não é? Já que aqueles ali já conheciam a verdade. Então, teriam uma outra postura diante das suas palavras. Emmanuel comenta as palavras de João da seguinte forma: o intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Então, aqui ele vai além, não é, da doutrina espírita. Nós vemos que outras frentes cristãs, que ele chama aqui de evangélicas, ou seja, que tem como base o Evangelho, e aí todas as doutrinas cristãs, não é? Vamos ver, no catolicismo, nós temos aí aquela frente que fala as pessoas falam como se fossem anjos, não é? Falando por ela, eu esqueci agora o nome dessa frente católica, que fala, as pessoas são tomadas pelo Espírito Santo, por anjos e falam. E também na igreja evangélica tem essa questão também do Espírito Santo falar, né? Ou é o Espírito Santo que fala ou é o demônio, é uma ou outra. Na igreja católica nós temos o Espírito Santo. E na igreja evangélica nós temos o Espírito Santo, temos os demônios falando também. Mas aqui ele está falando da expressão do alto, então vamos deixar a expressão dos demônios entre aspas, né? Espírito Santo também entre aspas. Espírito Santo são os espíritos elevados, que é o que ele diz aqui, que é o que realmente vai trazer as mensagens de consolação, claro, são os espíritos superiores. E ele continua, não é tão somente realização para a escola espiritista, claro, porque antes ele já tinha falado que seriam as organizações evangélicas de modo geral, não é? Pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado, entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Assim, lá nos primeiros tempos, os espíritos falavam, né? Tivemos aquele momento do Pentecostes, e nós temos também outros momentos em que os espíritos até se materializavam e faziam lá as suas preleções nas catacumbas romanas. Nós vamos ver isso lá em Ave Cristo. Nós temos situações em que Ave Cristo é um livro do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Voltando aqui ao nosso Emmanuel, ele continua dizendo: toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Então, embora nos primeiros tempos do cristianismo tivesse havido esse intercâmbio entre os dois planos, depois a Igreja Católica, que foi a fiel depositária, não é, do Evangelho durante séculos e séculos até a chegada do protestantismo com Lutero,
isso foi abafado, né? Não era visto com bons olhos, claro, haviam pessoas que ouviam espíritos ou se comunicavam com eles, ou eram tidas como santas ou santos, ou eram tidos como bruxos ou bruxas, né? Se fossem santas ou santos, depois eram canonizados, se fossem bruxas ou bruxos, eram levados às fogueiras. Bom, mas ele continua. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. Então, embora tenha havido no início, tenha deixado de haver, nós vamos vendo cada vez mais, quase que me veio a palavra do movimento católico que ouve, não é, os espíritos superiores, né, o Espírito Santo. Quem sabe eu não lembro até o final, né? Mas hoje está começando, tem pessoas que não participam, tem pessoas que participam desses movimentos, né? Igrejas católicas, evangélicas, que já cedem a essa atividade, tem outras que não. Então, ele diz aqui que dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto, ou seja, dessa atividade que não é nova, não é? Mas dessa atividade de intercâmbio. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. E acho que aqui a gente poderia até colocar, não é? O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado, não só pela mediunidade, pelo intercâmbio ostensivo, mas acredito sim que nós estamos cada vez mais conscientes do intercâmbio não ostensivo, daquele que vai acontecer pela nossa intuição, pela nossa ligação mental com a espiritualidade. Então, isso também é uma forma de se ampliar, já que a mediunidade do futuro é mediunidade intuitiva, né? Estamos caminhando para lá. Continua Emmanuel dizendo: o Senhor permitiu mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Pentecostes, né? As línguas de fogo desceram e os apóstolos começaram a falar em vários idiomas. E Emmanuel continua: convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além, então, são mensagens exclusivamente dos espíritos superiores, a qual aqui ele trata, que são aquelas que realmente vão trazer apoio e consolação para a humanidade nos momentos mais difíceis, não é? Repetem essas vozes comovedoras do além e revigorantes, repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. Então, eles vêm nos trazer nada novo, eles vêm nos trazer mesmo o que Jesus nos trouxe, o que o Evangelho nos trouxe, o que nós já sabemos que é o de melhor em termos de ideação para o nosso íntimo, não é? Para a nossa mente, para a nossa alma. Então, ontem mesmo, a mensagem de ontem, nós estávamos vendo, né, e esta é a mensagem em que Emmanuel nos diz que amai-vos uns aos outros, ou amemo-nos uns aos outros, é a grande mensagem que, na verdade, se destaca, não é? No corpo de todas as mensagens que existem, a grande mensagem é o amemo-nos uns aos outros, não é? E, então, ele continua: é neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Acabamos de ver, não é? A verdade está aí já, ó. Os 10 mandamentos, quanto tem? 3.000 e poucos anos, o Evangelho 2.000,
Então, na verdade, nós não ignoramos a verdade. Não é por isso que eles vêm se comunicar conosco. E Emmanuel diz, isto não. Quer dizer, não é por causa disso. A pergunta é, comunicar-se-ão os mortos com os vivos porque os homens ignoram a verdade? Isto não, diz Emmanuel. Se os que partem falam novamente aos que ficam, quer dizer, se os desencarnados falam novamente aos encarnados, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Então, eles não vêm nos falar, não é para que saibamos o que já sabemos, mas para que façamos o que dizemos saber, para o nosso próprio benefício, para a nossa própria edificação. E eu não lembrei. Movimento carismático. Esse é o nome. Movimento carismático. Que as pessoas recebem o Espírito Santo, não é? Movimento carismático na Igreja Católica. Então já existe esse, como também na Igreja Evangélica existe também esse movimento de intercâmbio, né? Muito bem. Então a questão é, as mensagens nos chegam não para nos informar do que já sabemos, mas para nos lembrar que realmente precisamos fazer aquilo que já sabemos, não é? Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos, Jesus, em todos os momentos, pelos recursos, pelo apoio dos amigos espirituais, principalmente nos momentos mais difíceis. Ajuda-nos a estarmos vigilantes e atentos a tanto que recebemos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a nossa saúde. Abençoa nosso anjo guardião, Jesus. Nossas famílias, lares, afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre, Senhor Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.